Olá! Por problemas técnicos eu tive que regravar essa segunda parte. Pegando da onde eu parei, eu estava mostrando para você que Jesus é Deus. Os judeus se escandalizavam quando Jesus Cristo se proclamava Deus. Você precisa desse conteúdo, tá? Para que quando nós formos mais adiante você compreenda por que foi batido tanto nessa tecla de que para a religião cristã o Deus é Cristo. Vamos pegar no Evangelho de João 10, a partir do versículo 30, onde Jesus fala: eu e o Pai somos um. Ele está afirmando: eu e o Pai somos uma única pessoa, indivisa, uma pessoa indivisa. Nós somos Deus indiviso. É a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e um Deus indiviso. Somos o mesmo. Os judeus, vamos ver o que os judeus entenderam no versículo seguinte. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Os judeus compreenderam que Jesus estava se posicionando como Deus. De uma forma mais explícita, vamos passar para a carta aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 6. Sendo Jesus Cristo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus não se prevalece da sua igualdade com Deus. Jesus de condição divina, igual a Deus. Jesus também é divino. Jesus é este Deus que foi elevado pelo Pai porque se humilhou. No livro do Gênesis, no capítulo 1, para que não reste nenhuma dúvida, vou ler para você a partir do versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Versículo 6. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Versículo 9. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Perceba que a palavra de Deus tinha força de executar a criação. Conforme Deus falava a palavra, tudo se realizava. Se eu falar uma palavra agora sobre essa imagem do Padre Pio que está aqui, ela não vai se realizar porque eu não sou Deus. Mas Deus falava e a palavra executava o que ele pretendia. E esta palavra que saía da boca de Deus, como já é chamada palavra de Deus, eu vou substituir esse de Deus por divina, palavra divina. Essa palavra deixa lá no céu o Pai, e ela, sem perder a característica, a qualidade de divina, vem aqui para a terra. Olha o que fala o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. É o que estávamos falando. Deus falava um verbo, faça-se. Este verbo é classificado como uma pessoa. Este verbo tinha um poder de ação em si. Versículo 9. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. É o que acabamos de dizer. E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E João dá testemunho dele, do verbo que se fez carne. E ele exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. João dá testemunho do verbo feito carne, do Deus, palavra que estava lá no princípio. Nós vimos que ele já existia lá no livro do Gênesis, e ele vem até nós agora em forma humana, encontrado entre nós com aspecto humano. Este é Jesus Cristo, do qual João é aquele que testemunhou sobre ele, falou sobre ele e apontou ele. No livro do Gênesis, nós também vamos observar que tem o Pai, a Palavra, o Filho, e tem o Espírito de Deus que paira sobre as águas, que o Espírito de Deus é a expressão usada para falar da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Portanto, logo no início da Bíblia, encontramos a Trindade perfeita. O cristianismo crê que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E que não são três deuses, mas é um só Deus em três pessoas distintas. Distintas por quê? Porque cada uma tem uma característica própria da sua pessoa. O Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Redentor, e o Espírito Santo, que é o Santificador. O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que santifica. Essa é a crença do cristão. Como que é esse dogma da Trindade? São três deuses? Não. Vamos compreender. O que você vê na minha mão? Você vê 3 dedos. Mas são 3 mãos? Não. São 3 dedos, mas uma única mão. São 3 pessoas, um único Deus. Agora, o Allan Kardec, finalmente passamos para o Espiritismo, afirma o seguinte no seu livro Obras Póstumas. A crença na Trindade não tem qualquer embasamento no Espiritismo. Porque o Espiritismo, se você vê a questão do livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta a respeito de Deus, vai ter a resposta dentro do Espiritismo, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eles têm Deus como uma grande inteligência. No entanto, não se conhece esse Deus que se prega no Espiritismo. O homem não tem condições de conhecer o Deus do Espiritismo. Eu vou falar aqui para você uma questão. Deixa eu localizar essa questão. Questão 12 do Livro dos Espíritos. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus... Perdão, não é essa. É questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para tanto um sentido. 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta do Livro dos Espíritos: quando seu espírito, o espírito do homem, não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, da divindade, então haverá e compreenderá. Enquanto, meu irmão, minha irmã, enquanto
o nosso espírito está obscurecido pelo corpo, que é a matéria, ele está dizendo do corpo. Enquanto estiver obscurecido, nós não somos capazes, somos muito imperfeitamente capazes de compreender a divindade, que é Deus. Por isso, Deus que você encontra dentro do Espiritismo, ele é um Deus desconhecido. É um Deus que você tem algumas ideias, mas são ideias distantes. Ele é um Deus distante que está lá longe. E Paulo, quando chega numa determinada cidade, encontra vários altares de cada um com seu Deus. E ali ele encontra um que está vazio, escrito ao Deus desconhecido. Ele, opa, sabe esse Deus desconhecido? Ele agora tem um rosto. Esse Deus desconhecido no cristianismo não é mais desconhecido. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Enquanto está invisível, é o que? Desconhecido. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Visíveis somos nós, invisíveis são os anjos. E aí Paulo cita as hierarquias angélicas. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, porque Cristo é Deus criador também. E para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Dentro do cristianismo, o nosso Deus se revelou. Deus fez uma revelação sobre si mesmo. E o Espiritismo, para que você compreenda o que é Espiritismo, ele é o conjunto, ele é uma doutrina, é o conjunto de livros do Allan Kardec, que supõe-se que ele tem essa doutrina codificada dos espíritos. Ele é tido como a terceira revelação, sendo que o Espiritismo afirma que primeiro veio a primeira revelação com Moisés na montanha do Sinai, segunda revelação foi com Cristo, mas agora nós chegamos a uma revelação nova, nós chegamos ao kardecismo, essa nova revelação. No site da Federação Espírita do Brasil você encontra a questão: o Espiritismo revela algo novo? Resposta: sim. O Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Isso é um tanto contraditório. Conceitos mais aprofundados de um Deus que, no entanto, continua sendo desconhecido, continua sendo anônimo, continua sendo distante, continua sendo algo que o ser humano, enquanto preso na matéria, não pode conceber totalmente, porque precisa de vários graus de evolução para chegar até ele. Prosseguindo a resposta, revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Algo que a doutrina de Cristo já havia revelado. Porque os espíritas creem que seja uma terceira revelação. No entanto, os cristãos de todas as épocas e lugares, eles não aguardavam por uma nova revelação. Lá no Antigo Testamento, foram feitas muitas promessas através de vários profetas. Os profetas recebiam essas inspirações divinas, profecias na quais eles falavam, divulgavam, eles proclamavam para o povo da época, e eles sim estavam aguardando um Salvador, aquele que seria o Messias. E veio Jesus, Jesus falou: eu vim cumprir toda a lei. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento e nos revelou o Pai. Jesus revelou o Pai. Agora, os apóstolos e discípulos cristãos de Cristo já tinham a revelação completa, como foi dito no início do vídeo. Não se esperava por nada mais. Claro que Jesus prometeu o Consolador, o Paráclito. Paráclito é a palavra que significa defensor, é um termo que se refere ao Espírito Santo, que foi derramado já em Pentecostes, já foi derramado e já está aqui. Não viria algo novo, tal como o Espiritismo
diz de si mesmo, presume de si mesmo que ele seja esse tal de consolador que viria. Aí você pergunta para o irmão espírita, não, mas eu creio na Bíblia. Você crê mesmo na Bíblia, senhor espírita? Se você crê na Bíblia, eu vou ler para você o que diz a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Paulo afirma: recebemos tal doutrina que já vos transmitimos. Se alguém vier, seja eu que de repente dê um distúrbio em mim e eu for falar para vocês de uma doutrina diferente da qual os meus irmãos apóstolos pregam, pode ser eu que sou grande apóstolo, que tive grande história de conversão, grandes caridades eu fiz, grandes milagres eu fiz, pode ser eu que sou considerado grande homem perante vós e digno. Como também pode ser um anjo baixado do céu, espíritos desencarnados, o demônio do inferno, pode ser um ser luminoso, as estrelas, o sol, nem se a lua começasse a falar com você, as mesas, as cadeiras se mexessem, no jogo do copo você tivesse uma revelação, saiba. Seja quem é que for que vos pregar evangelho diferente do nosso, dos apóstolos, seja ele excomungado, seja ele retirado e cortado do povo, seja ele posto de fora da igreja. Não aceitamos um evangelho novo. A Bíblia e os cristãos não aceitam o evangelho novo, seja ele de quem venha, da melhor pessoa possível, dos fenômenos mais sobrenaturais que existem, de fato existem. A Bíblia não aceita o evangelho novo. O cristão não aceita o evangelho novo. Se o espírita não crê nisso, ele não é cristão. Portanto, ele não tem o livro da Bíblia como o seu livro da religião. O que ele tem para guiá-lo são os livros de Allan Kardec. O que guia o espírita são os livros do Kardec, porque é considerado um médium que recebeu a doutrina dos espíritos. Portanto, o que o espiritismo segue é os espíritos. O espiritismo não segue Cristo. Vou explicar. Cristo veio na Terra 2000 anos atrás. Aquele Cristo no qual o calendário foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, você sabe, tem uma noção de quando é que Cristo viveu nessa Terra. É aquele que é Cristo, o Cristo que o cristão segue. O Cristo revelado pelo Espiritismo só passou a existir a partir do ano 1864, com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Esse Jesus apresentado pelo Espiritismo, pelo espírita Allan Kardec, não existia 1800 anos antes dele. Ele é um Cristo que não foi apresentado por pessoas que conviveram com ele, que conversaram com ele, que pisaram na terra onde ele pisou, que dormiram lado a lado com ele de um lado do chão, a pessoa do outro. Mas é um Cristo que foi revelado por seres desencarnados, por seres que acreditam, os espíritas, serem espíritos desencarnados, almas de homens. Por isso que o nome é Espiritismo, que deriva da palavra espírito. Você, espírita, você crê na doutrina dos espíritos. O cristão crê na doutrina de Cristo. Por isso o cristão deriva da palavra Cristo. Ele vem, ele nasce da palavra Cristo. E espírita nasce da palavra espírito. Porque o espiritismo não crê nesse Jesus que veio daquela época no qual o calendário se dividiu. Não crê nesse Jesus que pisou aqui. Mas o Jesus foi inventado, esse Jesus, me desculpe, mas foi inventado no ano de 1864 com essa publicação.
Antes desse ano não se ouvia dizer a respeito desse Cristo que nasceu agora, nesse espiritismo moderno, no kardecismo. Por isso se chama kardecismo. Segue-se Kardec, não segue-se Jesus Cristo. Está me entendendo? E quem você quer dar... Me embolei. Quem é que você quer seguir? Você quer seguir os apóstolos, porque quer queira ou quer não, os maiores documentos históricos que se existe a respeito de Cristo são os 4 evangelhos contidos na Bíblia. Você prefere seguir estes evangelhos, nos quais você encontra um Jesus apresentado por gente que comeu com ele, bebeu com ele, por João, que deitou no peito do mestre, tocou fisicamente em Jesus? Ou você prefere seguir um evangelho de Allan Kardec que se arrisca a escrever da pessoa de Cristo sem procurar qualquer tipo de fato histórico, simplesmente baseado em doutrinas de seres sobrenaturais? Doutrinas de seres que usam o corpo de outra pessoa para se comunicar, porque nem corpo eles têm. Qual a chance que eu tenho de que isso seja verdade? Quais as garantias? E mais ainda, o próprio Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vai dizer o seguinte: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que seu saber era limitado e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. O próprio Allan Kardec reduz os ensinamentos espíritas a opiniões pessoais de espíritos. É mais ou menos como eu sair na rua entrevistando as pessoas, porque o Livro dos Espíritos ele foi escrito da seguinte maneira: Kardec se reuniu com alguns médiuns, mais de 10 médiuns, e eles psicografavam as respostas que ele queria obter. No entanto, no meio desse jogo de consultas dos médiuns, muitas vezes Allan Kardec foi obrigado a ouvir coisas como: você é o torresmo queimado que faltava na minha feijoada. Dizia o espírito na psicografia para ele. Ele ignorava essa resposta. Ou respostas tais como: qual é o seu nome? Ah, eu sou Julina. Julina do quê? Julina da boneca dos brinquedos da loja do vendedor, assim. Isso é sério que eu estou falando. Toda vez que Allan Kardec recebia da parte dos espíritos gracejos indecentes, cantadas, chavecos e respostas de tirar um sarro com as coisas ao redor, ele ignorava e continuava sua sessão de perguntas. Somente quando o espírito, supostamente o médium, o espírito respondia através do médium, respondia para ele sofisticadamente, com uma linguagem elevada, com um grau de conhecimento que, na opinião dele, no julgamento pessoal dele, era elevado, era algo evoluído, era algo mais estudado, mais sofisticado, ele acolhia. Mas enquanto ficasse respondendo baboseira, ele ignorava. Porém, ele reduz tudo à opinião de pessoas. É como se eu saísse na rua com um caderno perguntando: o que é Deus para você? O que tem do outro lado? Aí a pessoa vai me falando. Quando ela me falar uma resposta que não me convence, eu descarto. Quando ela vier com gracinhas, eu descarto. Mas quando vier uma pessoa que fale sério, aí eu acolho, aí eu estudo, aí eu vou levar em consideração. No entanto, ele mesmo põe em dúvida. Tanto põe em dúvida, tanto essa dúvida ela é verídica, que olha o que nós encontramos no site da Federação Espírita do Brasil. Os espíritos sabem todas as coisas? Resposta: os espíritos são as almas dos homens que já perderam o corpo físico. Ou seja, os espíritos seriam, dentro da religião deles, pessoas. A exemplo do que observamos na humanidade encarnada, que são as pessoas do mundo normal, como nós, mundo cotidiano, a exemplo do que observamos nessa humanidade, o conhecimento que eles têm, que os espíritos têm, é correspondente ao seu grau de adiantamento moral e intelectual.
Assemelha-se, portanto, a uma pessoa na sociedade moderna. O conhecimento que o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, o seu amigo, sua amiga tem é proporcional ao que ele estudou e ao que ele aprendeu. O grau de conhecimento dos espíritos também não é pelo fato de estar encarnado ou desencarnado. Prosseguindo na resposta, a morte é uma passagem para a vida espiritual e não dá valores morais ou de inteligência a quem não os tem. A morte, depois da morte, não significa que o espírito desencarnado adquiriu um conhecimento e uma inteligência, se ele não teve aqui. Tudo se resume a você progredir aqui, a evoluir aqui. Eles não te dão a segurança de que sabem todas as coisas, porque o próprio codificador da doutrina, inventor da doutrina, se eu diria dessa forma, aquele que inventou essa nova religião, ou filosofia, como vocês quiserem chamar, aquele que com o qual surgiu o espiritismo, o kardecismo, nem ele me dá a segurança de poder crer 100%. Nem ele me dá segurança, é como falar com uma pessoa. A diferença é que a pessoa estaria fora do corpo, de um corpo, estaria sem matéria. Mas, na religião cristã, vocês compreendem que nós não cremos em almas desencarnadas. Nós cremos que logo que uma pessoa morre, ela passa pelo seu juízo e ela vai para o inferno ou ela vai para a sua salvação. Essa salvação direto para o céu, ou na igreja católica, minha igreja católica, você passa pelo purgatório para se preparar para o céu, mas já é salvação. Não cremos em almas que estão por aí se comunicando conosco. Os espíritos, dentro da linguagem cristã, significa anjos, ou os anjos de Deus, que se chamam anjos, ou os demônios, que são anjos rebeldes a Deus. Ok? Ainda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é nesse contexto de insegurança da doutrina que eu recebo de pessoas invisíveis que nasce esse Evangelho. E esse Evangelho, dentro dele, vai ter a seguinte afirmação sobre Cristo. Segundo a doutrina espírita, Jesus veio com a missão divina de cumprir a lei. Jesus veio com uma missão divina dada por Deus. Jesus recebe uma missão de Deus, que é cumprir a lei, que for anteriormente revelada por Moisés, constituindo Moisés a primeira, Jesus a segunda revelação. E ele, contudo, Jesus, não disse tudo. Apesar de Jesus ter dito muito, Jesus ainda faltou coisas para ele dizer. Muitas vezes se limitou a desvelar o germe da verdade, que foi completada pela terceira revelação, o Espiritismo. O Espiritismo crê que completa aquilo que Cristo falou. No entanto, o Espiritismo não aceita o Cristo do Evangelho, um Cristo que ressuscita, um Cristo que fala de um inferno dos demônios, um inferno eterno, um Cristo que expulsa demônios, um Cristo que salvou do pecado, livrou da morte e nos colocou na salvação. O Espiritismo não crê nestas verdades. Diante da fé espírita, não sobra nada de catolicismo, não tem valor o batismo, enquanto que em Marcos 16 Jesus fala: aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. E o Espiritismo exatamente não crê, não crê, não crê, não crê. Claro que dentro do Espiritismo você vai me dizer: ah, tem os fenômenos sobrenaturais, você está dizendo que eles são mentira? Não, eu não estou dizendo que são mentiras. Eu vou apenas ler para você a primeira carta de João, capítulo 4. Vai ter um vídeo dedicado apenas aos fenômenos sobrenaturais, não é este, mas terá. Aqui vamos apenas nos limitar a mostrar as diferenças da Igreja Católica, da crença católica, para a revelação espírita. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo veio na carne
é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, este não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Não deis fé a qualquer espírito. Não se negou manifestações espíritas, não se negou fenômenos com objetos, não se negou. Mas eu vou colocar a minha fé, vamos ver a origem da onde isso vem para que eu possa acreditar ou não, porque até mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz para fazer sinais e prodígios enganadores que enganarão muita gente. Jesus falou que viriam falsos cristos, falsos mestres, que fariam vários desses milagres enganadores e seduziriam a muitos, quase que até mesmo aos eleitos. No entanto, João nos dá um critério de discernimento para entendermos o que vem de fato do Senhor Deus e o que não vem. Olhamos para Cristo. Todo aquele que admite que Cristo veio na carne, olha só, Cristo veio de algum lugar para a carne, veio do céu para a carne, ele não tinha carne. Esse mesmo João é o que escreve, João 1,14. O verbo se fez carne. Todo que admite a verdade do verbo feito carne fala da parte do Espírito Santo. É um iluminado do Espírito Santo. Iluminado. É uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo. Todo o que não admite a verdade de que Jesus é Deus não vem do Espírito. Não fala sobre a ação do Espírito, mas fala, na realidade, se opondo à divindade de Cristo. Você nega um dogma, uma verdade de fé imutável, que Cristo é Deus. Negando esta verdade, tal como o Espiritismo nega, tanto que o culto dentro do Espiritismo, as sessões, não são dirigidas para Jesus Cristo, mas são dirigidas a cultos para estes espíritos, a cultos que vão sempre focar nessa comunicação de espíritos, diferentemente da missa, que foca totalmente o culto cristão, oferece Cristo ao Pai, é um culto cristocêntrico. O rosário também é uma oração cristocêntrica. A Ave Maria também é uma oração cristocêntrica. Não vou me alongar aqui sobre esse tema, mas o culto cristão é prestado a Jesus. A Jesus. O centro da religião cristã é Jesus. O centro da religião espírita não é Jesus, porque não se crê que ele é Deus, portanto não se o coloca no centro. Apesar de se acreditar que ele é um mestre, apesar de se acreditar que ele é iluminado, que ele é justo, que ele é honesto, que ele é muito bom, que ele é joinha, que ele é uma curtida minha no Facebook, apesar de tudo isso, não se crê no seu caráter divino. E exatamente por não se crer no seu caráter divino, veja o que fala essa mesma carta de João, primeira carta de João 2:22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. O princípio da igreja, que permaneça em vós, não se desvie de doutrina, não vá para outros lugares, porque são doutrinas diferentes, que negam a nossa. Não explicitamente, claro que ninguém quer fazer de uma forma explícita, todo mundo quer fazer de uma forma aceitável, mas no fundo, se nega. Não se crê dentro do Espiritismo que Jesus é Messias e Cristo, porque se ele fosse Messias e Cristo, não haveria necessidade de uma outra revelação. Tudo teria se encerrado com ele, o prometido do Pai. No entanto, não é assim. Eles querem substituir as verdades bíblicas pelas verdades reveladas nos livros do Kardec. É isso que se faz. É isto que se faz. Por isso que João fala com toda veemência, é mentiroso. Aqueles que estão negando que Jesus é divindade, aqueles que estão negando que é Salvador, que é Senhor, que ele é o Cristo total, enfim, que Cristo significa Messias, e Messias traduzido é ungido. Estão negando que ele é este que bastou, Cristo bastou.
encerrou com Cristo. Na cruz ele falou, está tudo consumado, encerrou com ele. Quando se nega isto, se cai no conceito de anticristo. Se cai porque Jesus já explica, aquele que não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Pronto. Espalha. Quem não está recolhendo com o Messias está sendo oposto a ele. Está divagando, está confundindo a cabeça das pessoas. Confundindo. Mais uma parte eu vou citar para você. É o capítulo 5, versículo 10 dessa mesma carta. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Quando é que eu deixo de crer no que Deus testemunhou em Jesus, com tantos milagres, com tantas graças abundantes? Quando é que eu deixo de crer? É quando eu falo que Cristo não foi o suficiente. Eu começo a pegar este aqui, ó, que contém a revelação dele, dada pela igreja, e começo a dizer que eu preciso de algo a mais. Que essa doutrina aqui não era suficiente, ela é imperfeita, porque se veio uma terceira revelação que pretende substituir tudo aquilo que outrora foi ensinado, é porque é muito imperfeito. Agora é necessário um conhecimento melhor. E esse conhecimento de Deus, um Deus que, aliás, nem eles sabem definir, não é definido ainda. No entanto, na palavra, nós encontramos um Deus perfeito, que se revela, que se define e que quer te conhecer. Fora que se você participa de sessões espíritas, é os mortos que você cultua, não é Deus vivo. Porque Santo Agostinho explica que nós nos transformamos naquilo que amamos. Se você ama tantos mortos, você vai virar um defunto, você vai virar um morto. Agora, se você ama Cristo, Cristo ressuscitou, não está na morte, está na vida. Então você se tornará um ser vivo, porque o próprio Jesus fala, Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. E para encerrar, eu cito para você, ouça bem, o Espiritismo gosta de falar que acredita na Bíblia, que não nega a Bíblia, que admite a Bíblia. Alguns espíritas falam que admitem a Bíblia. No entanto, eles admitem da forma seguinte. Veja o que está escrito no versículo 20. Ele confirma a nossa doutrina espírita. Concordo com o versículo 20. Mas no 21, que logo em seguida contradiz aquilo que somos, esse eu não concordo, esse eu deixo de lado. Isso é no mínimo desonesto, quem age assim com a palavra de Deus. Deuteronômio 18 vai falar explicitamente sobre o Espiritismo. O que Deus pensa do Espiritismo? Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Deus e a Bíblia e o Espiritismo não são compatíveis. Não se juntam, não se misturam, não se confundem. O Espiritismo derruba todas as verdades católicas, não aceita os sacramentos da igreja, não aceita a eternidade da alma como sendo única, possuidora de um único corpo. Não aceita essas advertências que a palavra de Deus faz. O Espiritismo gosta de citar a Bíblia quando a Bíblia convém para ele, mas quando não convém,
ele abandona. Isso não é crer na Bíblia, isso é crer na doutrina dita pelo Kardec. Isso é crer nas explicações que vieram por parte desses médiuns, desses tais espíritos. Mas a realidade é que na nossa fé cristã só existem dois tipos de espíritos, os anjos bons e os anjos maus. E se estes anjos não estão admitindo, se esses espíritos não estão admitindo que Cristo é divindade, é Deus, eles não fazem parte daqueles que estão em comunhão com o Senhor, que seriam os anjos, mas eles fazem parte da outra parcela de anjos maus, de espíritos malignos, chamada pela Bíblia de demônios. Espero que você tenha compreendido. Só para finalizar, para não dizer que nós somos protestantes, que só usamos a palavra de Deus, mas não usamos documentos católicos, aqui tem o catecismo, no número 2117, onde vai ser dito: o uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Não é possível ter essas duas fés. Não é possível se dizer um cristão e ao mesmo tempo um espírita. Como também muitos espíritas vão falar: ah, não, o nosso espiritismo é cristão. Impossível que você conheça tanto da nossa doutrina como nós. Verdadeiramente, posso eu não conhecer tanto da sua doutrina espírita como você, mas o que eu conheço bem é o cristianismo que eu sigo. E posso te garantir que aquilo que é feito dentro dos centros espíritas e dos terreiros não se parece em nada e não tem absolutamente nada de cristão. Portanto, nós, como diz o padre Paulo Ricardo, nós respeitamos a sua escolha de ser espírita, mas respeite você também o nosso direito de pensar que você está profundamente equivocado. Amém? Deus abençoe.